Olá, tudo bem aí contigo? Aqui quem fala é a professora Mila e tô aqui em mais um vídeo junto contigo para te ajudar a desvendar um pouquinho esse universo do cérebro, esse universo neurocomportamental. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui para ti e compartilhar um pouquinho de um conhecimento em que vai te ajudar como profissional a alavancar dentro da sua carreira de personal trainer. Entendendo que um bom personal trainer de sucesso, é aquele que tem, além de uma bagagem técnica, uma bagagem comportamental. É aquele personal trainer que sabe lidar com aquele outro ser humano ao qual é o seu cliente. Então, um pouquinho deste olhar que eu trago aqui para ti e para compartilhar contigo hoje. Vem comigo. Vamos lá, aqui comigo, ó, gente. Hoje eu quero trazer aqui para ti 3 competências comportamentais que são super importantes. Não são as únicas, mas são super importantes para você ser um ótimo personal trainer de destaque, um personal trainer de sucesso. Entendendo, né? Se você tá aqui, você já entendeu isso, que para ser um bom personal trainer vai muito além do conhecimento técnico, aquele conhecimento que você aprende lá na faculdade, ou aquele conhecimento que você aprende numa especialização, numa pós-graduação aí que você já tenha feito, né? Ou também daquele conhecimento que eu compartilho aqui no meu canal do YouTube. E eu estou falando agora de um conhecimento que está relacionado com o seu comportamento ativo como um profissional do movimento, como um personal trainer. E eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 competências que são importantes para você se destacar dentro deste mercado, dentro deste contexto de atuação profissional. E já te peço aqui, já de início, se fizer sentido esse vídeo para você, assim como os outros vídeos que você já viu aqui no meu canal, se inscreve, dá um like aqui, que isso me ajuda a me motivar, né, também, para eu construir cada vez mais, criar cada vez mais conteúdos gratuitos para você, e também ajuda a disseminar esse conteúdo que eu faço com muito carinho, com muito amor, para mais pessoas. Então, se fizer sentido, dá um like, compartilha e se inscreve no canal para você continuar recebendo todos esses conteúdos aqui de muita qualidade, tá? Vamos lá comigo aqui. Então vamos lá. Antes de a gente falar das 3 competências que eu separei para trazer para ti aqui, para destacar a importância dessas competências na atuação do personal trainer, eu quero trazer para ti o que é competência, para te entender o que a importância desses comportamentos, desses 3 que eu vou trazer para você ser um bom profissional, um bom personal trainer. E aquele bom personal trainer é aquele personal trainer que ajuda o seu cliente a atingir o resultado que ele deseja, seja qual resultado for, tá bom? Então, primeiro, para a gente entender o que é uma competência. As competências humanas, elas podem ser entendidas como um conjunto de conhecimentos. O que você sabe sobre um determinado assunto, um conjunto de habilidades, o que você sabe fazer referente àquele conhecimento que você tem de apropriação e quais são as atitudes, como você sabe ser a partir do que você conhece, você tem de conhecimento, a partir do que você sabe e que sabe fazer de habilidades, e como que você transforma essas 3 coisas em atitudes, em ações, para que você consiga concretizar aquele conhecimento e aplicá-lo na prática. Então, a competência, ela tem um olhar muito de gerar ação através de um comportamento. Então, aqui eu coloquei esses 3 círculos que se interrelacionam, que são as habilidades, atitudes e conhecimento, e esses 3 em conjunto formam as competências. Aqui tem um outro autor que define a competência da seguinte maneira, ó. Não é um estado, mas uma ação que resulta na combinação de recursos pessoais, que são esses conhecimentos, essas habilidades, experiências, capacidades cognitivas, recursos emocionais
e recursos do meio ao qual ele está inserido, seja um recurso tecnológico, um banco de dados, livros, relacionamentos, etc. Então, essa ação é que a gente pode traduzir isso, assemelhar mais esse sinônimo aí, esse significado que eu estou trazendo aqui de competência. Mas a gente só tem competência baseado em conteúdos que a gente conhece, em habilidades que a gente desenvolve, em atitudes, saber ser, saber fazer e saber. Então é o conjunto desses três saberes aqui que vão gerar competência. E eu trouxe aqui para ti 3 competências que eu acredito, pela minha experiência como personal trainer, que são super importantes para você ser um bom personal trainer de sucesso, para ajudar o seu cliente a atingir o resultado que ele deseja. E a primeira delas, não mais importante que as outras, mas muito importante, a comunicação. Eu vejo muitos personal trainers aí nas academias, enfim, convivendo, né, há mais de 12 anos que eu atuo dentro dessa área, que exploram muito pouco essa competência. O que é uma boa comunicação? É uma habilidade de expressar com clareza as suas ideias, expressar com clareza os seus pensamentos, expressar com clareza as suas opiniões, as suas intenções. A todo momento, você se comunica com o seu cliente para transmitir informações que são necessárias para que ele aplique ou para que ele realize aquele determinado exercício, aquela sequência de séries, enfim, quantas séries ele vai fazer, qual é a quantidade de carga que ele vai utilizar em cada série, independente do tipo de exercício físico que você vai propor para ele, você está em todo momento se comunicando com ele. E muitas vezes essa comunicação é de uma maneira pouco expressiva, porque a comunicação clara, ela depende do que o outro está captando daquela informação. Então, quanto mais próximo você levar a sua linguagem daquela linguagem do outro, do seu cliente, o qual está recebendo aquela informação, mais se conecta e mais você consegue transferir aquela informação pela comunicação que você quer transferir. Você consegue transmitir essas informações que você quer passar para o seu cliente de uma maneira simples, de uma maneira clara, com uma linguagem que ele entende, ou você muitas vezes usa termo técnico demais, ou você usa às vezes termo simples ou chulo demais. Não simples, a palavra simples eu acho que não se encaixa aqui, chulo demais. Às vezes eu vejo muito profissionais falar nomenclaturas muito do dia a dia, o que é muito bom em várias situações ali durante o teu diálogo com o teu cliente. Porém, em outros momentos em que você precise muitas vezes mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua autoridade para aquele cliente, uma comunicação levemente técnica, pontualmente, em alguns momentos pontuais, é importante. Que isso mostra a autoridade que você tem sobre aquele conteúdo. A autoridade também se refere à confiança. O seu cliente, ele tem mais confiança nas pessoas, as pessoas tendem a ter mais confiança nas pessoas que são autoridade, referentes para ele, tá? Então aqui a comunicação é um exemplo muito legal disso, e eu vou trazer para exemplificar melhor o que eu quero trazer, o que eu quero explicar para vocês como uma boa comunicação, a linguagem do helicóptero. O helicóptero, que eu acho que é uma boa representação, porque a hora ele está flutuando ali, né, sobrevoando numa altura em que ele enxerga distante as coisas que estão lá no solo, que estão no chão. Portanto, quando ele está mais distante, mais alto, maior quantidade de coisa ele enxerga, e hora ele desce. Justamente quando ele se aproxima mais do solo, ele tem uma visão mais restrita do solo, porém mais objetiva, mais clara. Então, quando ele está no alto, ele tem uma visão ampla, mas não é uma visão objetiva, não é uma visão clara. Ele vê prédio, vê casa, mas não sabe quantos andares tem o prédio, não sabe a cor direito dos prédios que estão lá, que estão dentro do campo de visão. Quando ele baixa a altura do sobrevoo, ele consegue enxergar com mais nitidez, com mais clareza. E uma boa comunicação é aquela que brinca com isso daí. É aquela que sobe, como o helicóptero, e ora ela desce. Então, ora eu estou subindo, estou falando contextos gerais, ora eu estou descendo e estou sendo mais objetiva, mais clara, mais nítida, expressando a informação que eu quero transmitir para aquele meu cliente. Então aqui, ó, as pessoas vão do céu até o chão concreto,
concreto chão, céu abstrato. O piloto das próprias ideias. E uma dica bem legal aqui para ajudar nessa comunicação do tipo helicóptero é: permita-me focar um pouco mais nesse assunto. Você está indicando com o início da sua frase para o seu ouvinte que você está direcionando a sua mensagem a algo mais específico, algo mais focado, algo mais concreto. Mas, ao mesmo tempo, você pode usar o contrário, de forma mais abstrata. De modo geral, o treinamento ele funciona assim, assim, assim. Porém, para você, de forma específica, nós vamos direcionar o nosso treinamento físico aqui para melhorar esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto e esse aspecto, tá? Então, aqui são exemplos, né? Estou trazendo alguns exemplos de como a gente usufrui, como a gente utiliza esse tipo de linguagem no nosso dia a dia, porque ele traz a abstração, hora que você quer trazer aquela visão ampla do seu treinamento, ora ela traz uma objetividade quando você quer especificar naquela sessão que você está expressando para o seu cliente, ou mesmo naquela primeira conversa que você está tendo com ele antes mesmo dele se tornar o seu cliente. Qual é a mensagem que você está passando para ele? Como é que você explica o seu método? Então, essa brincadeira do helicóptero ajuda muito nesse sentido. Ora você vai explicar o seu método de maneira ampla, ora você vai explicar o seu método de maneira muito específica, muito pontual, para ele ter concretude do que você está querendo explicar. Porque quando a linguagem ela é só muito abstrata, a pessoa não consegue visualizar porque está muito distante da realidade que ela vive. E lembrando que a gente trabalha, muitas vezes os nossos clientes são pessoas que não são da área da saúde, são pessoas que trabalham com outras áreas que não têm o mesmo vocabulário que a gente normalmente utiliza. Então, neste momento, é muito interessante tu utilizar analogias, expressões comuns do dia a dia daquela pessoa, entendendo às vezes até a profissão que ela exerce, tu consegue extrair algumas palavras, alguns vocabulários que são comuns para ela, e você colocar esse vocabulário comum da realidade dessa pessoa para explicar algo que para ela não é comum, que é o seu método de treinamento, seu método de trabalho, por exemplo. Tá? Então, essa estratégia da linguagem do helicóptero, que é uma comunicação hora mais abstrata, hora mais pontual, ajuda a mostrar para o seu cliente que você entende o todo, que é uma outra competência que eu vou falar depois aqui. Você entende o todo daquela metodologia sua de trabalho que vai levar aquele resultado que ele deseja. E ora, você também é muito específico e pontual. Para a gente conseguir emagrecer, por exemplo, você vai precisar hoje dormir mais cedo. Você vai precisar hoje cortar aquele doce depois do almoço. Ou você vai precisar hoje incluir um exercício mais específico para aumentar o seu metabolismo energético. Enfim, estou trazendo exemplos que são infinitas as possibilidades aqui, tá? Mas a ideia essencial aqui, central que eu quero trazer é essa comunicação, hora mais abstrata, hora mais concreta, que vai trazer clareza. Ponto. Comunicação tem que ser sinônimo de clareza, tá? E eu vou falar outra competência que vai se comunicar. Então, a lógica aqui, né, conduzir uma história, é como se fosse contar uma historinha. Eu acho muito legal quando a gente pensa sobre essa perspectiva. Uma boa comunicação é uma historinha, tem início, meio e fim. Como que é a historinha que você está contando para o seu cliente? É uma historinha que tem um sentido linear, fluido, ou uma historinha meio quebrada, uma hora tu volta lá atrás, vai para frente, enfim. Tá? Quanto mais lógica, mais retilínea, né, mais linear, mais fácil dele acompanhar, então mais fácil dele chegar na mensagem final, tá? E isso também depende muito do perfil de pessoa, então entender o contexto que a pessoa está, para você utilizar a linguagem dentro desse contexto ao qual ela está, facilita a sua condução para ela chegar até onde você quer levar ela na sua comunicação. Show! Agora a segunda competência, inteligência social. Você lida com pessoas. Num atendimento personalizado, você tem um contato muito próximo com essas pessoas, você tem um contato semanal com essas pessoas, você tem um contato, talvez o personal trainer, eu acho até é o profissional que mais tem contato social com o seu cliente, comparando com outros profissionais. Então aproveite esse contato. Porque o que significa inteligência social? É você saber se relacionar com aquele seu cliente e, a partir dessa relação, que haja uma somação, uma cooperação. Porque é isso. Você é o personal trainer,
Ele é o cliente. Você faz a sua parte, ele vai ter que fazer a dele. Se ele não fizer a parte dele, o resultado não é alcançado, não é atingido. Então, existe uma interação, uma cooperação entre duas pessoas, né, no caso do personal trainer, com o seu cliente, para algo em comum. E esse algo em comum é a meta. Tá? Então, essa inteligência emocional, ela está dividida em 5 competências, inclusive eu vou resumir aqui para ti hoje, porque também é uma aula só sobre isso. Mas essas 5 competências, ela facilita essa relação e essa cooperação. Isso é inteligência social. E as 5 competências são essas daqui, ó, que se comunicam muito, que se relacionam muito com a competência que eu falei anteriormente, que é a comunicação. Então, primeira competência, consciência situacional. O que é isso? Você tem ideia da situação a qual aquela pessoa, o seu cliente, vive naquele momento? Ela está no ambiente de academia, é um ambiente confortável para ela, é um ambiente que ela se sente bem, é um ambiente que ela se sente pertencente, é um ambiente que ela tá meio acima do peso, ela fica meio envergonhada. Qual é a situação? Você tem consciência disso? Você consegue observar isso olhando o trejeito, o comportamento, a fala do seu cliente. Isso é aprender a entender, a traduzir socialmente o que é aquele seu cliente naquele contexto que ele está, e aqui a gente está falando no contexto de atividade física, um local em que ele pratica atividade física, geralmente uma academia de musculação, mas às vezes é na rua, às vezes é na praia, às vezes é na beira-mar, às vezes é num estúdio de treinamento funcional. Como, dependendo desse ambiente, como que aquele cliente se comporta. Observa isso. Isso é consciência situacional. É o quanto você dá atenção para isso. E para você conseguir ter isso, você precisa ter presença, que é a segunda competência. Presença, o quanto você está prestando atenção 100% naquilo que está acontecendo naquele momento, naquela conversa que você está tendo com o seu cliente, naquilo que está acontecendo aqui do lado, do outro lado. O quão presente você está. Isso é presença. É uma competência que também é desenvolvível. Autenticidade. Até dou uma respirada, né? Porque, ó, muitas vezes é tão raro encontrar isso na sociedade que a gente vive. Autenticidade é você ser o que você é. É você entender que você tem qualidades como profissional, entender que você tem algumas limitações. Então, não vou querer abarcar tudo, falar que eu sei tudo, se eu não sei, né? Então, a autenticidade, ele vem dentro desse contexto. Você ser transparente. As pessoas gostam de conviver com seres humanos. Quando você mostra que você sabe demais, você sabe tudo, não que você saber demais é ruim, né? Mas quando você mostra que você sabe muito, tudo, você é bom em tudo, não é vulnerável em nada, é meio que você se torna um robô, né? E as pessoas só socializam com pessoas, com seres humanos. Tá? Então, a autenticidade mostra o que você é, que é diferente de qualquer outra pessoa. É simplesmente ser o que você é, sem julgamentos, né? E conseguir se interagir com essa pessoa sendo o que você é, entendendo os limites que você tem, entendendo que a outra pessoa também tem os limites dela. A clareza, que aqui está muito relacionado com a comunicação. Não tem como você ter uma boa clareza se você não tem uma boa comunicação. Tá? Então, tudo que foi falado lá na comunicação se encaixa aqui. Quanto mais você transmite com bastante especificidade e clareza a informação que você quer, você consegue trabalhar e não só trabalhar, você consegue gerar essa cooperação. E lembra que aqui no personal trainer a cooperação significa o resultado do seu cliente. Então o resultado dele chega a partir do momento que você transmite qual é o caminho que você planejou, qual é a estratégia de treinamento que você pensou para que ele atinja aquele resultado. Aí vem a comunicação, uma boa comunicação, né? Uma comunicação clara. E o último que entra dentro da inteligência social é empatia. Entender que aquele outro, que é o seu cliente, ele muitas vezes ele tem interpretações sobre a situação que vocês estejam, mesmo sendo a mesma situação. Por exemplo, a situação é, vocês estão numa academia de musculação, pratica personal training, tu já tem uma baita experiência nesse local, você já vive nesse local há anos, já trabalha, já conhece as pessoas que estão ali dentro, para ti é confortável. Mas a empatia vem entender que o outro talvez não se sinta tão confortável naquele ambiente assim, é super comum, inclusive, isso de acontecer, né? Uma coisa que eu costumo falar muito assim para os meus alunos até de graduação, que é
a gente vê muito pouca gente com sobrepeso dentro da academia de musculação. Por quê? Essas são as pessoas que geralmente, muitas vezes são as que mais precisam fazer atividade física, fazer exercício físico. Tá? Então, por quê? Será que elas não se sentem confortáveis? Eu já escutei muito isso dos meus clientes de personal. Muito. O outro fulano tá pegando mais peso do que eu, ou se sente mal porque os outros são tudo mais sarado do que eu. E aí, como é que é essa empatia? Entender que aquele outro pode ter interpretações totalmente diferentes da sua e que você entende, você não julga, tá? Então, empatia tem a ver com isso. E esse conjunto de habilidades aqui desenvolve essa inteligência social. Então, quando você entende aquele outro ser humano, você tem clareza do que você quer daquela relação com aquele outro ser humano, que é o seu cliente, você tem empatia entendendo que ele tem limitações, que ele tem potenciais, vocês criam uma harmonia e conduzem vocês dois juntos em prol do mesmo objetivo, que é o resultado dele. Tá? Por quê? Precisa do apoio muito ativo do seu cliente para você ter resultado no processo de personal training, né? A gente sabe disso. E por último, porém não menos importante, uma visão macro, uma visão estratégica. Um personal trainer com visão estratégica monta um bom planejamento de treinamento físico, entendendo que um bom planejamento de treinamento que gera aquele resultado que seu cliente deseja vai muito além, inclusive, daquelas horas que ele passa contigo dentro da academia. Muito além disso. Isso é visão estratégica, isso é visão macro. É a habilidade de olhar para o futuro, é a habilidade de entender prioridades, é a prioridade de realizar ações no presente para atingir aquela meta que está lá na frente, às vezes é uma meta de 1 ano para frente. Perceber as oportunidades para a consecução das estratégias, dos objetivos daquela estratégia, que é a meta. Qual é a meta que você tem, o objetivo que você tem no final? Emagrecer 10 quilos, seu cliente quer? O que está acontecendo ao longo do caminho que ele precisa fazer hoje, amanhã, depois, para chegar a emagrecer 10 quilos? Ou o que mudou durante o percurso, que lá na frente ele quer atingir 10 quilos a menos, que você percebeu e, vou mudar um pouquinho aqui a estratégia de treino, vou indicar para ele, às vezes, que ele durma mais, às vezes o suficiente para ele naquele momento é dormir mais. Então, essa visão sistêmica, aqui embaixo eu coloquei 3 pontos que ajudam essa visão macro e essa visão estratégica. Visão sistêmica, entender que tem um contexto amplo que envolve aquele ser humano que está realizando aquela estratégia de planejamento de exercício físico. Entendendo também que é um ser humano que tem outros contextos que às vezes vão atrapalhar a execução, né? Então, é importante essa visão sistêmica. O raciocínio abstrato aqui é a capacidade de você pensar em estratégias ou soluções para determinados problemas que vão acontecendo. A gente sabe que quando a gente faz uma periodização, né, como planejamento tecnicamente falando dentro de uma estratégia de exercício físico, você vai ter vários vieses. Ele nunca acontece perfeitamente como a gente planejou lá no início. O raciocínio abstrato é pensar soluções que vão além do comum, muitas vezes. É abstrair daquela situação. Como será que eu posso pensar numa solução? E aí vem a criatividade também para te ajudar nessa inovação dessas soluções. Porque muitas vezes a gente eu vejo muito acontecer isso com profissionais de educação física, personal trainer. A gente repete sempre as mesmas estratégias, a gente repete sempre os mesmos exercícios. Quando a gente entende qual é a essência do treinamento, quando eu entendo qual é o estímulo de exercício que eu quero transmitir para chegar naquela meta que meu cliente deseja, eu consigo usufruir da minha criatividade e pensar em situações diversas, tá? Então, e muitas vezes a própria criatividade aqui, a diversidade de exercício que você propõe pode ser um grande motivador para o seu cliente, tá? Então fica a minha sugestão aí para ti. E aqui na visão estratégica, que é uma das competências que eu estou sugerindo como importante para você ser um profissional, um personal trainer de sucesso, envolve essas 3 subcompetências aqui, estão interconectadas, que levam essa visão estratégica, essa visão macro, essa visão sistêmica, essa visão ampla. Uma visão de entender que tem uma meta lá na frente, uma visão de futuro e de presente, porque para atingir a meta tem que olhar para o presente. Como que esse presente ele se desenvolve? Tem um grau de sensibilidade nisso, porque muitas vezes a mudança ela não está, a estratégia não está acontecendo porque tem algum nuance que está impedindo
aquele ser humano, lembra? Inteligência social, ela entra aqui também, ela está relacionada com essa visão estratégica. Tem um ser humano ali, o que está acontecendo que ele não está executando, ele não está dormindo bem? O que será que você pode pensar ou tendo essa visão macro, entendendo que existem outros contextos além da planificação que você fez com a sua periodização, que vai interferir no resultado do seu planejamento aqui dentro da academia, dentro do treinamento funcional, do exercício que você está propondo, porque está tudo interrelacionado. Bastante coisa, né? Então essas são as 3 competências que são muito importantes, não são as únicas, né? Tem várias competências que a gente pode desenvolver, liderança, enfim, outras aí que, se vocês tiverem interesse, me coloquem aqui nos comentários, se vocês querem aprender mais, aprofundar mais sobre essas 3, como desenvolver essas 3, quiserem mais dicas, enfim, coloquem aqui nos comentários, ou se vocês querem aprender outras competências também que são importantes, que vocês entendem que é importantes para o personal training. Conta aqui pra mim, me ajuda, eu gosto muito de interagir, saber o que faz sentido pra ti, isso me ajuda a me motivar e a pensar também em criações aqui de vídeos, de videoaulas, cada vez mais condizentes com que aquilo que você deseja, aquilo que vai te ajudar a crescer como pessoa, como profissional. Esse é o meu maior desejo aqui como professora, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Super beijo!